Evangelho de Mateus, capítulo é o 6. E essa noite, quando eu falava com o Senhor sobre a palavra, eu falei: Senhor, a letra mata, mas o Espírito traz vida. Eu quero trazer a palavra que me traga cura também. Eu quero algo, Senhor, para eu levar para a igreja que sacuda a minha interioridade. E aí o Senhor falou sobre a ansiedade. A questão da ansiedade que nós temos pela vida, pelas questões da vida. Amém? E essa leitura traz assim para nós. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo a partir do 25, fala assim. Amém, igreja? E conforme você for ouvindo, tudo que testificar no teu coração, glorifica o Senhor. Não feche seus lábios de adorar. Se a palavra toca, responda, glorifica. Amém? Porque isso testifica que você está recebendo algo de Deus. Amém? É a forma como a igreja se comunica com o Senhor aqui nessa terra, é glorificando a Deus. Por isso que Ele procura adoradores. Pessoas que glorifiquem a Ele. Pessoas que ao ouvir a sua voz, ao ouvir a palavra, ao ouvir uma oração, pessoas que se comuniquem com Deus. Amém? Então essa palavra diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Aí o Senhor nos faz a reflexão: não é a vida mais do que o alimento e o teu corpo mais do que as vestes? Amém? Observai as aves, igreja do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos, igreja, quanto ao que vocês vão vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, igreja, dizendo: que nós vamos comer? Amém? Ou que nós vamos beber? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, Ele já sabe, que necessitais de todas elas. Recomendação do Senhor, igreja: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, igreja, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós vivemos num mundo em que a ansiedade tem tomado conta, da igreja. Nós falamos hoje para os irmãos, falamos para a congregação do Senhor. Nós vivemos num mundo em que tantas coisas, têm roubado o cenário da nossa fé. E enquanto eu estava ali falando com o Senhor, sobre a palavra, o Senhor me falava: o meu povo é o povo que eu espero que tenha uma expectativa. O cristão, ele é o povo que tem que ter uma expectativa dessa relação com Deus. É o povo que tem que esperar o sobrenatural. É o povo que tem que estar esperando e confiando na provisão do Senhor. É o povo que confia. É o povo que troca a ansiedade pela paciência. É o povo que troca a questão das ansiedades da vida pela confiança no eterno. E hoje, na verdade,
tantas coisas têm roubado, né? A nossa fé. Tantas coisas têm entrado nesse relacionamento, como eu falei anteriormente, que nós temos que glorificar. A igreja é a igreja do Deus vivo. Portanto, nós lemos aqui, né, se eu não me engano, o presbítero Kleber leu, né? Nós somos o povo que estamos debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida, o autor e consumador da fé da igreja do Senhor. Portanto, a igreja que o Senhor olha dos céus e espera encontrar é uma igreja viva, é uma igreja confiante no Senhor, é uma igreja que tem que esperar o sobrenatural. A igreja não precisa de jeitinho, é a igreja que vai esperar a provisão do Senhor, é a igreja que vai declarar Ebenezer, amém? Você pode declarar Ebenezer? Como o pastor falou que hoje, né, é o último culto deste ano, desta etapa. Nós vivemos neste tempo, né? O homem precisa marcar um calendário. O Senhor, Ele rompe o tempo, né? Ele não tem nada que trave o nosso Deus, não há nada que impeça o nosso Deus. Ele não está preso a calendários, amém? Nada prende, nada pode deter o poder do Altíssimo. Portanto, mas como o pastor falou, para nós é o último culto do ano. E quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor fez no meio do seu povo. Eu posso ver aqui uma multidão de testemunhos aí, né? E testemunhos, né? Se o pastor abrir um dia de testemunhos, nós talvez vamos virar à noite. Porque são tantas maravilhas que o Senhor tem feito. O problema é que nunca está suficiente para nós. Porque nós vivemos essas questões aqui, pastor, da ansiedade, das coisas da vida. É a roupa, é o cartão de crédito, é o emprego, é o filho que não foi gerado ainda, é aquela cura, é aquela cirurgia que o SUS não marcou. Não é verdade? É a causa na justiça e tantas coisas vêm tomado o cenário da nossa intimidade com Deus. Mas hoje o Espírito Santo traz à igreja a palavra aqui, ó, a palavra, né? E nos fala que essas coisas, o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisa, amém, igreja? Tudo isso que está no teu coraçãozinho essa noite, o Senhor conhece. O Senhor sabe, né, exatamente o que vai no íntimo do que tu tem pedido a Ele. Mas Ele diz, confia em mim. Busca primeiro o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, igreja. Só que nós queremos começar nas demais e deixar por último o reino. Nós estamos invertendo, né, os valores da palavra, os valores cristãos, né? Nós estamos procurando priorizar tantas outras coisas, né? E como eu falei, quando eu pedi ao Senhor essa palavra, ela é para mim, igreja, porque na verdade nós estamos neste mundo, mas o Senhor diz que nós somos um povo separado. Ele nos qualifica como sacerdotes, como herdeiros da promessa dele, como filhos dele, co-herdeiros em Cristo, amém, igreja? Ele nos qualifica assim. Quando o Senhor olha dos céus, quando Ele nos olha, Ele vê sacerdote ali, alguém que vai declarar que eu sou o Deus da salvação dela, alguém que vai esperar, é minha propriedade, portanto não vai estar misturado com assuntos que não convém para a igreja, amém, igreja? É o tempo da igreja estar separada nos assuntos espirituais, igreja. Não é verdade? O Senhor tem essa expectativa para a sua igreja, a igreja separada, ligada com Ele, a igreja que está em oração, que tem vigiado, a igreja que tem clamado pelas almas, que tem intercedido, que não tem ido nos rumores das crises, amém? Porque o Senhor é fiel. Essa semana o Senhor me trouxe uma recordação. Quando eu fiz a minha entrevista de emprego, o meu atual patrão olhou para mim e falou para mim que eu não tinha o perfil. Era a minha última oportunidade que eu julgava, né? E ele falou para mim assim, meu esposo desempregado, ele falou para mim,
olha só, você já tem mais de 40, tem 3 filhos, você não tem um perfil para esse emprego. Por quê? Porque muitas horas em pé, né? Esse emprego para jovem. Mas, por mais que a palavra que ele me lançou foi uma palavra de desistência, e eu vou falar para os irmãos, eu também acreditava naquilo, que eu não podia. Mas no meu íntimo havia uma palavra maior, que o meu Deus, mesmo que não fosse aquela porta, o Senhor mandaria a provisão. Aleluia. Isso eu tinha certeza. O demais, pastor, eu achava como aquele homem falou para mim, que eu não ia conseguir ficar horas em pé, que eu não tinha um perfil. E eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, na minha mentalidade, eu falei, Senhor, era a porta que eu podia tentar, porque tinha uma pessoa conhecida, intermediária. 2 dias depois ele me chamou para fazer o extra. Eu estou 2 anos nessa empresa, e para a glória de Deus, o meu patrão me chamou esses dias, tem 3 meses, falou, Silvia, eu estou assumindo uma outra empresa e eu quero que você assuma, não só que você está trabalhando, assuma outra também. E quando não estiver, você responde. Aí eu falei para ele, que eu estou falando para a igreja, eu testemunhei para ele. Eu falei, no dia que você disse que eu não podia, eu também acreditava que não. Mas além dessa palavra, havia algo no meu coração que era quem é o meu Deus. Amém? O que eu quero dizer para a igreja, independente do que a gente esteja vivendo, das evidências deste mundo e da nossa própria vida, existe quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Ele é o Deus forte. Amém, igreja? Que Ele é o sustentador, que Ele é o abrigo perfeito, Ele é o esconderijo da igreja, Ele é a torre alta, Ele é o Senhor da nossa existência, Ele se apresenta para nós como o pastor que nos guia. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele diz para a gente não temer mal algum, porque o Senhor estaria conosco. Então, ainda que a gente esteja trilhando um caminho assim, um caminho até de escuridão, até ali a mão do Senhor está. Não há nada que esteja neste mundo ao qual o Senhor não possa tocar e nos abençoar, porque Ele é o Deus da igreja. Amém? Ele é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Ele é a cabeça da igreja. Por que nós viemos aqui? Porque existe um cabeça. Existe o guia da igreja, existe a luz da igreja que se chama Jesus Cristo, existe aquele ao qual otorga as leis dentro da igreja e as executa pelo poder que está na mão dele. Amém, igreja? Então, o que o Senhor nos diz hoje? Desperta, igreja. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou esse Deus que me manifesto, assim diz o Senhor, que posso fazer muito mais do que você está pedindo, conforme diz essa palavra aqui. Tu está preocupado com a tua roupa? Ele pode fazer muito mais. Ele pode nos dar outro lugar e pode não dar. Mas Ele vai muito além. Ele cuida da alma, Ele cuida da integridade da tua existência e da minha existência. A minha alma e a tua alma está na mão dEle. Amém? Tudo que a gente vê é temporal. Nessa terra é temporal. É vaidade. O que Ele tem preparado para nós, a palavra diz, não sou eu, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem entrou em coração nenhum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, o que tem para ser revelado na eternidade é muito maior que essas solicitudes da vida, essas agonias que tiram o nosso sono, que fazem a gente ficar sem dormir, que faz a gente às vezes ter dor no estômago, que faz a gente roer as unhas, e vou até além, faz às vezes até as pessoas tomarem remédios para dormir, para se controlar. E o Senhor diz, eu sou o controle da igreja. A igreja está nas minhas mãos, ela é minha. Nós somos o povo da luz aqui dessa terra. Nós temos um Deus ao qual Ele fala, né? E nós ouvimos a voz do Senhor. Nós somos um Deus ao qual o Senhor nos convida a ter intimidade com Ele. Nós não somos o povo que estamos de ouvidos tapados, igreja. Nós somos um povo ao qual o Senhor fala. O Espírito constrange. Não é assim que o Senhor faz? Então, portanto,
Santo, igreja, eu não sei qual é a tua causa, mas o Senhor diz que Ele pode fazer muito mais. Mas a palavra de hoje, chave é confiança. Confiar é fundamental, é essencial. Aliança, não se tem aliança com quem não se confia. Você teria aliança com quem você não confia? Né? Se eu tenho aliança com a Carol, é porque eu confio na Carol. Por isso que a gente não fala que a gente é amigo de qualquer pessoa. Aquele que eu dou a mão, aquele que está ao meu lado, aquele que eu trago para o meu convívio é alguém de confiança. Porque eu tenho uma aliança. E essa aliança, né, se nós transportarmos para o espiritual, nós temos que confiar no Deus no qual nós cantamos aqui. É o Deus da aliança, é o Deus da promessa. Não é assim? É o Deus no qual nós, quando mergulhamos, né, no tanque de batismo, nós declaramos e confessamos a nossa fé a Ele ali, naquele momento. Não é assim? Então, portanto, o que tem impedido você de confiar no Senhor? Será que são essas solicitudes? Será que é porque o patrão está perseguindo? Será porque não veio a promoção? Será porque a igreja não está cheia? O que está te impedindo de confiar e declarar aqui, ó, em alto e bom som, aqui para a tua vizinhança, chegar e entregar os folhetos aqui, ó, de uma ponta a outra nessa rua? Né? O que está te impedindo de partir mesmo, de avançar, de trazer almas para cá? O que tem impedido essa igreja de marchar pelo esse redor aqui e declarar quem é o Deus da tua vida? O que está impedindo e está travando? O que tem impedido você? O que tem segurado você? Em nome de Jesus, nós declaramos pelo poder que está neste lugar, que opera em nós, amém? Que tudo será rompido para a glória do Senhor. É o tempo novo, o Senhor declara essa noite. É o tempo novo, amém? Nós precisamos desse entendimento do tempo, então vamos no tempo. Portanto, 2018 está às portas aí, amém, igreja? Então você vai declarar que tudo que te impediu de buscar vidas, de fazer alianças talvez com pessoas, de pedir perdão, de plantar dentro da tua casa. O problema é que muitas das vezes todo plantio é árduo. Porque vai envolver, sabe o que? Esforço. Só que as pessoas param no meio do caminho, elas não querem se esforçar. Elas não querem ver o fruto do plantio. Elas colocam, elas cavam, lançam a semente. Só que tem que regar, amém? Tem que cuidar, tem que olhar. Só que ela não quer esperar o tempo. Ela desiste. E isso em tudo, tá? É na vida espiritual, às vezes é dentro de casa com a família. Por isso que a gente vê muitos casamentos fracassados, porque as pessoas não querem esperar. Elas não têm paciência. Elas não querem perseverar. Elas desanimam. Então, igreja do Senhor, igreja viva, igreja que tem aliança, que tem parte com Deus. Por isso que nós ceamos, porque nós declaramos que nós temos parte com Cristo. Não é assim? Trazemos à memória o sacrifício do Senhor, né? Assim, na ceia, né? Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos que temos parte com Ele. Amém, igreja? Portanto, essa parte não pode ser só um ritual. O Senhor não recebe rituais. O Senhor recebe prática. Aleluia! O Evangelho é prática, igreja. É poder. É poder. Ele não consiste apenas em palavras. É poder. Essa palavra é poder. Aleluia! O que é falado aqui é traduzido para cada coração por meio do poder do Espírito Santo, igreja. É poder, é o poder que move a igreja, é o poder que dá ordem à igreja, é o poder que agora, que está invisível, mas visível, invisível, mas visível dentro de cada um de nós, já curando. E aí você vai vir testemunhar aqui neste altar, no púlpito do Senhor. Portanto, igreja, se levante com autoridade, porque quem te reveste é cheio de autoridade. Ele é pleno em autoridade. Ele é pleno em poder. E Ele não divide a sua glória com nada. Ele não divide a sua glória com as suas preocupações. É a verdade. O Senhor não divide a glória dele. Ele não negocia com a igreja.
Ele não negocia dízimo. Ele não negocia dízimo. Ele não negocia a glória dele. Amém, igreja? Ele não negocia com lágrimas. Ele não negocia. Ele negocia se a tua lágrima estiver carregada de arrependimento. Aí move o coração de Deus. Se o teu dízimo e tua oferta, quando você deposita aqui, é carregado de amor, isso ele recebe. Por quê? Porque ele é o único que sonda o coração da igreja. Sonda a mente e coração. Vamos ficar de pé, igreja. Amém. O Senhor não negocia com a igreja. Ele é o Deus da igreja.